Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, saber o que é ser cristão, o que é estar em Cristo e como devemos conduzir nossa vida na direção de Cristo. A palavra de Deus para a ministração, para a igreja, para que a igreja seja protegida, advertida, instruída, orientada, para que a igreja venha crescer no conhecimento de Deus, na graça. A palavra de Deus tem que ser ministrada dentro da doutrina de Cristo. A igreja, nós, temos que nos congregar para aprender de Cristo, irmãos. Aprender de Cristo. Essa doutrina de Cristo, ela vai nos guardar, nos proteger, nos capacitar, nos dar entendimento, para que sejamos livres dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos homens que dizem que são de Deus, que não são. Tudo temos que estar analisando pela doutrina de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu vejo os irmãos fazendo ministração. Porque Neemias. Porque Davi. Porque Mefimosepe, né? Mefimosepe, Deus vai fazer você vai sentar na mesa do rei. Porque Ruth, Deus não descansará enquanto não fazer aquele negócio. As pessoas ficam pegando as passagens do Velho Testamento para formar algum princípio de doutrina para o povo viver. O povo hoje é a igreja de Cristo. E nós não somos edificados com isso, irmãos. A igreja de Cristo tem que ser edificada com a doutrina de Cristo. O que tem que se trabalhar no nosso meio para um conceito de conhecimento doutrinário, para nos proteger dos enganos, dos falsos mestres, para nos fortalecer, para nos trazer saúde para a congregação, trazer conhecimento, trazer a doutrina para a congregação, tem que ser dentro do ensinamento de Cristo, irmão. Hoje em dia é normal a gente ver os cultos aí, as pessoas pegando os textos do Velho Testamento, das passagens, dos acontecimentos, aí forma um culto de campanha, aí bota lá o texto do gigante, bota lá o texto derrubando muralha, bota lá o texto, Deus não descansará enquanto não resolver aquele negócio. Então tudo isso é vã. Irmãos, preste atenção. O problema hoje do povo de Deus é que não quer dar ouvido à palavra. O problema hoje do povo de Deus é que não são prudentes, são levados por todos os ventos de doutrina, por todos os conceitos, os ensinamentos, as coisas que se dizem que são de Deus. Eu pergunto a você. Eu fui para o culto uma vez, antes de eu fazer uma pergunta a você, e nesse culto tinha um pregador lá, ele começou a falar de Davi. Meus amados, ele falou de Davi tanto de Davi, e eu, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Para que eu possa ser edificado com uma vida chegando e conhecendo para estar em Deus, eu preciso aprender de Cristo. O Evangelho, a pregação do Evangelho, a doutrina para a igreja, tem que ser a doutrina de Cristo, tem que ser o conhecimento de Cristo, temos que aprender de Cristo. Bem, quando a gente vai ler o Velho Testamento, a história do povo de Israel, a história do rei Davi, a história de Salomão, de Abraão, Isaac, Jacó, é para um conhecimento da forma com que Deus trabalha na vida do homem, é para um conhecimento da forma que Deus ele quer que o homem haja, para a gente aprender com os acontecidos, para não seguir os exemplos dele. Isso é para a gente ter um conhecimento de exemplos de coisas que foram vividas, para que a gente não viva. Deu para entender? Paulo vai dizer que tudo que está escrito no Velho Testamento é para o nosso, está como figura, para a nossa orientação, para a gente não seguir, para a gente analisar como é que Deus trata com o homem. Agora, preste atenção. A doutrina para trazer saúde para a igreja andar firmada, alicerçada, para a igreja andar
dentro do conhecimento, ser cautelosa, se proteger dos falsos mestres, para a igreja crescer na graça e no conhecimento, nós temos que receber a doutrina de Cristo. Nós temos que estar dentro, não é, de uma vida recebendo conhecimento, de instrução, de doutrina de Cristo. Irmãos, como eu estava dizendo, eu vou dizer agora, eu fui para um determinado culto e o pregador, ele focou em Davi. Ele falou tanto de Davi, falou das experiências de Davi, mas não trouxe Cristo dentro do que ele estava falando. E nós temos que aprender de Cristo. Nós temos que ser instruído, formado, ensinado na doutrina de Cristo. É isso que vai fortalecer a igreja. É isso que vai proteger a igreja do engano. É isso que vai deixar a igreja madura. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo que você absorva e entenda? Porque analisando eu analisando as cartas apostólicas, e lembrando, viu gente, vocês podem não estar tendo esse conhecimento. A doutrina para a igreja de Cristo são as cartas apostólicas, porque foi tudo que Cristo ensinou. Os apóstolos apenas protegeram os irmãos contra os falsos ensinos. Os apóstolos, nas cartas, eles advertiam os irmãos, exortavam os irmãos, admoestavam os irmãos. As cartas apostólicas que os apóstolos escreveram foram com uma finalidade: corrigir, repreender, exortar, instruir, estimular os irmãos a se manter fiel, a permanecer no Evangelho, a vigiar com aqueles que não trazem a doutrina de Cristo, que não pregam o Evangelho de Cristo. As cartas apostólicas foram com essa finalidade de trazer saúde para a igreja, corrigir a igreja, proteger a igreja, advertir a igreja. E hoje a igreja de Cristo tem que ser orientada, alimentada, instruída com essas mesmas doutrinas, com as cartas apostólicas. E examinando eu as cartas apostólicas, eu não vejo Pedro em nenhum momento falando e se detendo em relação a Davi, contando história de Davi, contando história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu não vejo Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago se detendo em nenhuma história do Velho Testamento para os irmãos na igreja. Eu não vejo, irmãos. Eu estudo as Escrituras, eu estudo as cartas apostólicas. Eu não vejo os apóstolos preocupados em mostrar, olhe, porque Deus disse a Ana, o homem não descansará enquanto não cumprir esse negócio, né? A Ana não, a Ruth, no livro de Ruth. Aí daqui a pouco alguém prega também dizendo, olha, assim como Deus preparou, não é, uma mesa e mandou chamar Mefibosepe, assim como Deus preparou uma mesa e disse que ninguém comeria enquanto não chegasse Davi, assim vai acontecer com você. É mentira, irmãos. Isso não é pregação para a igreja, não. Esses pregadores aí criam um teatro, faz um ritual dentro dos textos do Velho Testamento. Aí pega lá os textos da campanha da muralha, da campanha derruba gigante, campanha da prosperidade, e botam esses textos como o princípio, né, para dizer que é ensino bíblico. É não, irmão, é não. É não. Se você analisar, os apóstolos, em nenhum momento, nem Pedro, nem Paulo, nem João, se dedicaram a nenhum contexto do Velho Testamento para os irmãos, porque a doutrina para a igreja, o que os irmãos na igreja de Cristo precisam receber, é o ensinamento de Cristo. É o ensinamento de Cristo. É saber, conhecer a doutrina. É ser advertido para não ser levado por falsos profetas. É ser orientado para não viver doutrina de demônios. É ser orientados
para não receber heresia de perdição, com falsos doutores, falsos pregadores. O que a igreja precisa de Cristo é receber doutrina sobre o arrebatamento, é receber doutrina sobre a vigilância de estar esperando o Senhor. O que a igreja de Cristo precisa, que os apóstolos pregavam, que hoje essa doutrina dos apóstolos nós temos que receber também, é estar sendo advertido para ser prudente a se manter no evangelho, para cuidar da doutrina, para conhecer o propósito de Cristo, para conhecer mais de Cristo. Não é se deter em nenhum assunto do Velho Testamento, não, irmão. Hoje, sinceramente, a maioria das igrejas hoje, o povo dentro delas, não estão sendo formado no conhecimento de Cristo. O povo dentro da maioria de muitas igrejas hoje não estão sendo instruídos com a doutrina de Cristo. Não estão sendo trabalhados para uma vida de fé, para perseverar na fé, para ter a esperança da fé, para se firmar na fé em Cristo. Não. Estão vivendo dentro de uma formalidade, onde estão recebendo ensino, doutrina, sermões, que não são a doutrina de Cristo, que não são os ensinos de Cristo. Deu para você entender a situação, a responsabilidade que nós temos como cristão é aprender de Cristo, irmãos. Analisa, deixa eu fazer um resumo rápido aqui para tu entender, para tu ver o que eu estou falando, para que você seja prudente. Vai para Atos dos Apóstolos. Vê qual era a preocupação dos apóstolos em relação à igreja. Aí tu pega e vai ler Romanos. Vê qual era a preocupação de Paulo quando ele escreve Romanos. Qual é a doutrina que Paulo foca ali? Qual é o conceito? Qual é a importância que Paulo observa para os irmãos? Sobre a questão do pecado, sobre a questão da vida no reino de Deus, sobre a questão da justificação. Paulo não estava preocupado em, olha, porque Abraão, porque Davi, porque Isaac, porque Ruth, porque Deus é contigo nesse negócio. Não, irmãos. Analisa a carta de Paulo aos Coríntios. Observa o que Paulo ensinou aos irmãos ali, qual foi o propósito de Paulo escrever aquelas cartas aos Coríntios. Analisa a carta aos Gálatas. Paulo escreve as cartas aos Gálatas para corrigir em relação a uma doutrina anátema. Há um costume, há um conceito, há os princípios que o povo estava sendo ensinado da lei ainda. Paulo escreve mostrando que nada daquilo é o evangelho de Cristo. Que os irmãos tinham que ter cuidado, que se alguém viesse trazendo um outro evangelho que ele não pregou, os irmãos não recebessem. Analisa a carta de Paulo aos Gálatas. Qual foi o propósito pelo qual Paulo escreveu? O conteúdo de ensino, de doutrina que Paulo levou não tem nada a ver com o de hoje que você recebe nas igrejas. Analisa a carta de Paulo escrita aos Efésios. E Paulo, aos Efésios, vai mostrar Cristo, irmão. Paulo não está preocupado em falar de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, em trazer nenhuma questão de muros de Jerusalém, levantar um muro, a obra de Deus, porque a obra de Deus não é nenhuma obra de igreja. A obra de Deus é Cristo. É essa obra que nós temos que viver servindo a Deus, crendo nela, pregando ela, anunciando ela, o que Cristo executou. Analisa o que Paulo escreveu na carta aos Efésios. Analisa o objetivo, o propósito, qual o conteúdo de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses. Analisa qual o conteúdo de Paulo aos Tessalonicenses, a Timóteo, a 1 e a 2. Analisa o que Paulo se preocupou em orientar a Tito, escrevendo a carta a Tito. Analisa o que foi orientado, qual o objetivo das cartas aos Hebreus. Analisa qual o propósito de Pedro escrever as suas cartas. João, as suas cartas. Judas, a carta de Judas. Analisa Apocalipse, meu irmão. Vai analisar a palavra de Deus. Vai se deter na doutrina de Cristo.
O que é que você recebe dentro dessas igrejas? Não estou generalizando, porque tem umas poucas que se mantêm fiel à palavra, que leva ao povo o conhecimento, a formação de Cristo, o ensinamento de Cristo. Mas a maioria está criando tantas pregações, formando tantos sermões, trazendo tanto ensinamento, doutrina, não é dentro da doutrina de Cristo. O povo está levando a você a olhar mais para Davi, a olhar mais para Mefibosete, a olhar mais para Abraão, a aprender o que esses homens viveram. Mas isso não te leva a Deus. O que vai te levar a Deus é o conhecimento de Cristo. Não é o conhecimento de Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Não é a administração dentro do Velho Testamento. Não é trazendo nenhuma simbologia de lá para aqui, aplicando para você viver. O povo hoje não pega, né? Não, campanha da volta de Jericó. Aí pega lá aquele acontecimento. Campanha da marcha, aí pega lá aquele acontecimento. Derruba gigante. Meu irmão, não é isso que vai edificar a tua vida, que vai fortalecer, que vai deixar uma igreja, um povo, que é a igreja, que é o povo, não é instituição. Não é isso que vai te fortalecer no Senhor. É você aprender de Cristo, ouvir de Cristo, ser ensinado, formado, moldado, corrigido, instruído, repreendido na doutrina de Cristo. Você, pessoalmente, seja prudente, faça uma análise nas cartas apostólicas, faça uma análise no Evangelho, nos 4 Evangelhos, e tire dos 4 Evangelhos o que Jesus trouxe, o que Jesus ensinou, como meio do homem chegar a Deus, qual foi o conteúdo da mensagem de Jesus. Faça uma análise nas cartas apostólicas, faça uma análise em Atos dos Apóstolos, que ali está a história da igreja, não é? Ali os Atos dos Apóstolos diante da igreja, para proteger, para cuidar, para instruir, não é? Faça uma análise das cartas apostólicas. O que é ensinado ali, o que é instruído, o que é levado para o povo, qual a advertência, qual o chamado, qual a motivação para o povo nas cartas apostólicas. A doutrina para você e para mim, que forma a igreja de Cristo, tem que ser tirada dos evangelhos, das cartas apostólicas. O conhecimento de Deus para mim e para você tem que ser levado pelo evangelho de Cristo. Porque conhecendo de Cristo, conhecemos de Deus. A doutrina para a igreja é a doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram, está nas cartas apostólicas. Não é isso que se ensina hoje. Esses grandes teólogos, doutores, pastores, bacharel, criando ensinos teológicos, trazendo ensinamentos gloriosos, que o povo fica todo... Não é esses movimentos de sobrenatural, não é esses movimentos de poder, de revelação, de visão. Meus irmãos, despertem. Vá analisar o que está nas Escrituras, o que está nas cartas apostólicas. Aprenda de Cristo e seja bem-aventurado, construindo a sua vida, edificando ela dentro do ensino apostólico, da doutrina apostólica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, não é? Estando firme na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento de Cristo. É isso, irmãos. Eu acho interessante, aqui para encerrar, eu acho interessante que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 3. Eu acho muito importante isso, que hoje tem que ser advertido a você também, a todos os irmãos que formam a igreja. Tem que ser advertido, infelizmente, hoje dentro de muitas igrejas, não se prega lendo as cartas apostólicas. Não se prega baseando o sermão dentro das escrituras das cartas apostólicas. Interessante é o que Paulo vai dizer aos Coríntios, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo vai dizer: notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, pelo qual vocês creram, pelos qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer como eu vos tenho ensinado.
se é que não creste em vão. Rapaz, para aí. A igreja tinha que ser advertida com esse ensinamento de Paulo. As igrejas. Porque é a palavra de Deus. É a revelação inspirada por Deus ali, nas cartas apostólicas, para instruir os irmãos, a igreja. Isso é para instruir a igreja de Cristo hoje. E o povo hoje deixa de ler a palavra de Deus para receber instrução de revelação, de nova visão, de um outro evangelho, de doutrina de demônios, de heresia de perdição por doutores intelectuais, teólogos, filósofos, pastores, que traz novidade para o povo. Não! A igreja de Cristo tem que ser construída dentro de um conhecimento, de uma vida com Deus, dentro de uma correção, de uma direção, na mesma doutrina que os apóstolos pregaram para a igreja lá no período apostólico. A doutrina tem que ser a mesma hoje para todos nós aqui. Aprenda isso. Seja prudente e observe o que eu estou falando nesse momento, levando para você. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Mas a doutrina que você tem que estar analisando, para que por ela você possa ser salvo, é a doutrina de Cristo. Aprenda uma coisa aqui. Não é dizer eu creio em Jesus, se filiar a uma instituição igreja, participar da devoção, das práticas, dos trabalhos, dos rituais, da formalidade e achar que está bem e salvo e servindo a Deus. Não. O Evangelho não ensina isso. Jesus não chamou ninguém a isso. O crer em Deus e se converter não é isso. O crer em Jesus é se converter a Ele, seguindo a Ele pela palavra dEle, para que sejamos discípulos dEle, estejamos nele para a salvação, para o dia da redenção, para a promessa da vida eterna, sendo perseverante até o fim, em se manter na palavra dEle, sendo prudente, edificando a nossa vida, firmada na rocha, ouvindo e praticando a palavra dEle, sendo bem-aventurado, guardando e praticando a palavra dEle, servindo a Ele como Senhor, guardando e praticando a palavra dEle. Jesus vai dizer: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Jesus não mandou ninguém a estar vivendo dentro de uma formalidade, de uma devoção, de uma consagração dentro da igreja, vivendo serviço, ritual, formalidade, cultos, festividades, obrigações, tarefas. Isso não é servir a Cristo, isso não é servir a Deus. Não foi isso que Deus ensinou, que Jesus orientou a sua igreja. Então, para você ser prudente, analise e se guarde, se mantenha, se fortaleça, esteja firme em Deus, servindo a Deus na palavra. Não dentro de igreja, nos rituais, nas obrigações, nas formalidades, nos trabalhos, nos cultos. Não, isso não é servir a Deus. Isso não é estar em vida com Deus. Isso não é buscar a Deus. Eu estou em Cristo, não preciso mais buscar a Deus. Eu tenho só que crescer agora cada vez mais na graça e no conhecimento, através do me alimentar pela palavra. Eu preciso buscar, examinar, ler, para conhecer mais de Deus na palavra, através do conhecimento de Cristo. Eu não tenho que me preocupar com Davi, com Isaac, com Abraão, com Jacó. Eu tenho que aprender de Cristo nos 4 evangelhos, nas cartas apostólicas. É aí que eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, conhecendo e me chegando cada dia mais a Ele, pelo conhecimento da sua palavra. Eu acho interessante que Jesus, Ele vai dizer aos seus discípulos, que se vocês guardar a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Lembre-se, para você conhecer a verdade e para chegar a Deus, para você receber a graça de Deus, é preciso conhecer de Cristo, se converter a Cristo, aprender de Cristo, andar na palavra de Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O homem só conhece de Deus e só alcança a graça de Deus através de Jesus. Aprendendo dele, andando por ele, estando firmado nele e se conduzindo na palavra dele. Será que você está?
Você que está vivendo dentro dessa igreja, você que está vivendo todo esse ritual, você que entende que é a obra de Deus, que está buscando a Deus, será que foi isso que Jesus te ensinou? Será que você está verdadeiramente aprendendo de Cristo? Qual é o teu conhecimento de Jesus? Qual é o teu conhecimento da fé? Qual é o teu conhecimento da doutrina? Qual é o teu conhecimento da esperança? Qual é o teu conhecimento para defender a tua fé diante daqueles que vêm contrariando? Qual é o teu conhecimento de Deus para saber se tudo que está sendo levado para você é de Deus ou não? Qual é o teu grau de intimidade com Deus? Você mede isso? Você usa o critério e o princípio? A tua vida formal de igreja? A tua vida devocional? A tua vida consagrada à igreja? Vivendo, praticando rituais, as formalidades, as tarefas, os trabalhos, os mandos, os usos e costumes, a presença de culto. É isso que você usa como critério, como meio para ter uma vida com Deus, para estar em Deus? É isso que a tua mente te diz? Você está muito enganado. Você precisa ser firmado em Deus, na palavra. Ter a convicção de Deus dentro de você pelo Espírito Santo de Deus, que te sela. E esse Espírito vai te guiar. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa que eu agora vou te falar. O Espírito Santo de Deus, ele não guia ninguém dentro de uma formalidade de igreja, dentro de um igrejanismo, praticando obra, tarefa, trabalho, cultos de igreja. O Espírito Santo de Deus guia aqueles que se convertem a Cristo na palavra. Foi o que Jesus disse, que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Ele nos levaria a glorificar a Cristo. Não é ministério, não é homem, não é igreja, não é vida dentro de devoção, seguindo, submetendo, praticando, devoto, usos e costumes e tarefa de igreja. O Espírito Santo de Deus nos leva a consagrar a nossa vida a Deus pela obediência à palavra, a viver uma vida santa, servindo a Deus, praticando a palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra, conhecendo a palavra e pregando esta palavra àqueles que estão fora da palavra. É preciso examinar as Escrituras, conhecer de Cristo, aprender de Cristo. Estude, leia, examine as cartas apostólicas para você conhecer a verdadeira doutrina para você que forma a igreja. Porque individualmente, quem está em Cristo é membro, selado pelo Espírito Santo, que forma a igreja, que é todas as pessoas no mundo inteiro que creram em Jesus, que serão reunidas no ajuntamento universal, no dia em que Cristo voltar. E todos vão estar reunidos, unidos, no encontro ao Senhor para estar com Ele para sempre. Individualmente somos membros. Tem membro aqui, aqui tem um membro na minha casa que sou eu, minha esposa, tem vários membros. Eu, minha esposa, minhas filhas. Em outra casa onde tem um convertido a Jesus, tem outros membros que formam a igreja. A igreja não é aquele local que você vai idolatrar, vai viver o paganismo. A igreja não é aquele local que você vai cumprir e viver culto pagão. A igreja não é aquele recinto. A igreja não é aquela instituição que está dentro daquele local ali, governada pelo homem, uma estrutura de alvenaria. A igreja, a casa de Deus, não é aquele local. Ali não é o lugar para você buscar a Deus. Ali não é o lugar para você se alimentar de Deus. Ali não é o lugar para você receber bênção, vitória, isso, aquilo, outro de Deus. Porque você é ensinado assim. É ou não é? É. Sabe qual é o local onde Deus habita? É em mim, é em você se creu em Jesus. Sabe aonde é que Deus quer receber o culto e adoração? É no teu interior, é no meu interior, é em espírito e em verdade. A Bíblia ensina assim: ou você crê na palavra de Deus, ou continua crendo nos ensinamentos que você recebe dentro das tuas igrejas, dentro da direção dos teus pastores. Porque a Bíblia ensina que o local para eu encontrar Deus, para eu me encher de Deus, para eu receber a bênção de Deus, não é igreja, é instituição, recinto,
local, estrutura geográfica, não. O lugar da bênção é a palavra, porque a palavra me ensina que se eu guardar ela e andar em tudo que ela me ensina, eu não preciso ir atrás da bênção. A bênção vem atrás, vem até aquele que está na palavra, entendeu? Porque o canal da bênção não é o pastor, não é o culto, não é a campanha, não é o pacto, não é o voto, o meio, o canal da bênção, da vitória, da vida com Deus, chama-se Jesus, a sua palavra. É isso que o povo tem que aprender. Não adianta você estar vivendo mentira, engano, ilusão. Você acha que recebeu alguma coisa porque fez a campanha? É mentira, porque quem não recebe também recebe. Até mais do que você. O problema é que você está sendo enganado dentro desses rituais, vivendo esse formalismo, paganismo, e está sendo privado da verdade. Porque para Deus abrir uma porta de emprego para alguém, não precisa ir para uma igreja fazer uma campanha. Deus está abrindo porta de emprego para todos aí. O ateu, o incrédulo, o mau, o perverso. Tem as bênçãos de Deus. Essas bênçãos terrenas. Saúde, livramento, porta. Você não raciocina não, é? Meu irmão, como é que você acredita que, não, para eu ganhar minha vitória, para eu ganhar uma porta de emprego, para Deus operar na minha vida, eu tenho que ir fazer aquele ritual? É macumbaria, é feitiçaria, é? Não, faça um trabalho para você fechar o corpo. Tem que fazer um trabalho para você alcançar isso. Qual é a diferença? Tem que cumprir uma promessa, tem que pagar a promessa. Qual é a diferença do que pratica em outros meios pagãos do que os que estão sendo praticados no sistema religioso evangélico pagão? Ah, não, mas lá não tem imagem de escultura, lá não tem água benta, lá não tem padroeiro, a gente crê em Jesus, lá não tem nem essa coisa. Ei, mas lá tem campanha, lá tem pacto, lá tem voto, lá tem ritual pagão, lá tem idolatria a homem, lá tem idolatria à igreja, a ministério, lá tem rosa ungida, lá tem sal grosso, lá tem campanha de fogueira santa, lá tem campanha de vitória, de chave, lá tem tanta coisa que é paganismo, só muda o rótulo. O costume e a prática é a mesma. O evangelho não é isso, gente. O evangelho não é isso, meus irmãos. O evangelho é a vida crendo em Jesus, andando pela palavra dele e aguardando a resposta de Deus, não correndo atrás dali, aqui e acolá, não vivendo culto, ritual, misticismo, fazendo esses movimentos pagãos para que Deus opere. Deus não opera na vida de ninguém assim. As bênçãos de Deus para a eternidade estão em Cristo. Quem está em Cristo está abençoado, meu irmão. Quem está em Cristo não precisa ir para a campanha de libertação, nem de quebra de maldição. Eu vi um pregador falar, olha que absurdo, esse tal pregador falou, dizendo, não, o crente tem que vir para a campanha de libertação, sim. Ele tem que cada dia ser liberto. Não. Jesus não ensinou isso. Quem ensina é esse pregador. Quem ensina é os pastores dentro das igrejas. A maioria, não estou generalizando, mas a maioria ensina isso, porque Jesus não ensinou isso, não. O que Jesus ensinou foi que ele é quem liberta, é conhecendo ele que é a verdade, e ele é quem liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, sereis livres. É Jesus Cristo. Os apóstolos nunca criaram, nem ensinaram, nem orientaram ninguém a fazer nenhuma campanha para alcançar alguma coisa de Deus. Não, isso é paganismo, isso não é evangelho. Isso não é evangelho que se vive hoje dentro da maioria das igrejas, ensinada por muitos pastores. Ao povo hoje está vivendo paganismo. É um ritual pior do que dentro da feitiçaria. É um paganismo brabo, onde o povo está lá usando o nome de Deus em vão, vivendo ritual místico, pagão. Meus irmãos, desperte, fé em Deus não é isso não. Fé em Deus é guardar a palavra, é esperar na palavra, é crer na palavra, não é estar vivendo nenhum ritual religioso, nenhum pacto, nenhuma campanha, nenhum voto, nem fazendo nenhuma coisa parecida que é ensinado o povo hoje dentro das igrejas. Desperta, irmão, aqui é a voz da verdade, aqui é a palavra de Deus, aqui é para esclarecer.
Vá ler as cartas apostólicas, vá aprender de Cristo, vá conhecer a doutrina de Cristo. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais. Seja quem for que esteja te ensinando, pode ser quem for, a autoridade para a tua vida como igreja é a palavra. É nela que você tem que estar submisso, obedecendo. E qualquer homem, seja ele quem for, se não traz essa palavra, a doutrina de Cristo, não recebais. Notai os que entre vós traz escândalo e deturpam a doutrina de Cristo. Notai aqueles que estão ensinando que não é a doutrina de Cristo. Notai esses tais profetas. Notai esses tal pastores. Notai esses tal pregadores. Se não for a doutrina de Cristo que eles estejam ensinando, não o recebais. Sabe por quê? O enganador engana porque tem pessoas que gostam de ser enganado. Sabe por quê? O mentiroso mente e encontra plateia para sua mentira, porque tem muita gente disposta a ouvir a mentira. Sabe por quê? O diabo tem levado muitos a apostatar da fé, porque não estão dando ouvido à palavra de Deus. Estão dando mais ouvido à doutrina de demônios, a homens mentirosos. Nem se preocupam com a palavra e nem querem ouvir a palavra. Nem são prudentes para examinar a palavra. Esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. Que muitos estão perdidos com o nome, mortos com o nome de que vives. Que muitos estão caminhando para a maldição com o nome de que estão na bênção. De muitos estão perdidos achando que estão salvos. Muitos estão adorando a Deus em vão porque não estão sendo prudentes. Porque a direção que estão seguindo não é a de Deus, é a dos homens. Então, fica para você mais uma orientação. Aqui não tem blá blá blá. Aqui você escuta, é ensinado, instruído, esclarecido com a verdade que liberta, para despertar você e trazer você para a palavra. O lugar que você tem que estar, o lugar que você tem que se manter firme, é a palavra de Cristo. É em Cristo. Ele é o lugar seguro para o crente estar e encontrar cada dia mais a sua vida em Deus, em Jesus, na palavra dele. Ele mesmo disse isso. João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não precisa ir para nenhum lugar. Só é pedir, orar com fé, aguardando o querer de Deus, a vontade de Deus. Porque Deus, Ele opera quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ele sabe o melhor para a gente. Não adianta fazer nenhuma pressão, não adianta criar nenhum ritual, não adianta criar nenhum culto, não adianta buscar apressar Deus a operar, porque Deus, Ele vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. Não é o que eu quero, não é o que os homens dizem que Deus vai dar. Deus, Ele contempla a nossa necessidade. Ele tem suprido, Ele tem cuidado, Ele tem operado. Não adianta eu me desesperar. É confiar em Cristo, manter-se fiel na palavra dEle e saber que Deus é o Deus de providência. Não é através de ritual, de misticismo, de paganismo, de campanha, de pacto, de voto, dessas coisas, para Deus operar nas nossas vidas. O que Deus quer de nós é que estejamos em Cristo e na palavra de Cristo para estar na bênção de Deus. Amém? Fique essa orientação do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Encerrando mais um momento de edificação com a instrução, a correção da palavra de Deus. Amém? A verdade que liberta, a verdade do Evangelho. Fica ligado, fique esperto, para não perder o que já tem ganho. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo assim te salvarás. Escapa por tua vida. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. A Bíblia nos adverte muito sobre isso. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse é quem será salvo. Porque todos estão andando no caminho para a salvação. Mas os que não for até o fim, os que não for prudentes, se deixa desviar, vão perder a direção. Há um fim a chegar. O fim é melhor do que o começo. Combata o bom combate da fé até acabar a carreira. E a carreira só acabará com duas ocasiões. Ou com a morte do corpo, ou com o arrebatamento. Enquanto não chegar nenhuma dessas situações, vá até o fim. Persevere.
Seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor não é trabalho de igreja, não é culto de informalidade de igreja. É Cristo, a sua palavra, o seu sacrifício, a obra que Deus operou para nos salvar. Se mantenha nela, vá ser firme nela. Mantenha-se constante, andando, confiando nela. Na obra de Cristo que foi realizada na cruz do Calvário para nós. Se mantenha por fé em Cristo e no final alcançarás a salvação da tua alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer isso. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Porém, receba essa instrução, porque aqui é a palavra de Deus para te iluminar e te esclarecer. Amém?